Olá família, tudo tranquilo com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Nobre Reino. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma obra da arquitetura antiga, os aquedutos romanos. E o que é que eles têm a ver com a terra plana? Bem, os romanos em sua construção, eles não se baseavam nessa suposta curvatura que a terra bola tanto defende. No final do vídeo tem um demonstrativo sobre isso que eu estou falando, tá certo? Então, para não perder o costume, fica aqui o meu forte abraço e que Deus nos abençoe. Até a próxima! Pessoal, você também pode assistir esse vídeo em velocidade 1,5 ou 1,25, se preferir. Olá pessoal, eu quero estabelecer um argumento aqui e questionar a esfericidade da Terra através dele. Trata-se dos aquedutos romanos, que foram desenvolvidos, é claro, bem antes da existência da suposta esfericidade da Terra, numa condição onde eles somente sabiam isso, que a água escorre para baixo. Só isso do que se tem da ciência moderna, né? E mesmo assim eles construíram aquedutos enormes, em distâncias gigantescas, simplesmente levando em conta uma inclinação linear dessa superfície onde ia escorrer, que é o aqueduto, através de montanhas, vales e tudo mais, implicando o quê? Que não há uma consideração sobre um abaulado da Terra nesse caso. Tá? A única coisa que tem é uma inclinação constante. Não varia, a não ser quando se precisa usar de pressão ou coisa assim, mas os mais antigos, eles nem sequer se valem dessas coisas, e existem muitos, de várias civilizações, e pode estar sendo usado, quem sabe, fazer uma pesquisa aí, se você se interessa, para ver o que você encontra. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, pequeno. Aquedutos não são tão complicados na teoria. A água busca o ponto mais baixo e então é levada com uma queda de um ponto a outro. Então é algo simples, todo mundo devia saber. Mas na prática, criar um aqueduto é outra coisa. Os aquedutos foram planejados para chegar à cidade em ângulo gradualmente descendente ou gradiente. Esse gradiente era de apenas alguns centímetros. Então guarda essa palavrinha aí, gradiente. Tá? Gradualmente, ângulo gradualmente ascendente, que é gradiente. Aqui é a parte do documentário Construindo um Império Roma. Os aquedutos foram planejados para chegar à cidade em ângulo gradualmente descendente ou gradiente. Esse gradiente era de apenas alguns centímetros a cada 30 metros. A queda do aqueduto tinha que ser calculada de longas distâncias, 30, 50 ou mesmo 60 quilômetros da fonte nas montanhas até as cidades. Tinha que ser consistente, não podia sair disso independente do terreno. Ouviu? Não podia sair disso independente do terreno. Para manter o declive perfeito através das montanhas, os engenheiros Para manter o declive perfeito. cavavam túneis com um ângulo perfeito. Um ângulo, não é uma abaulada, é um ângulo. Quando cruzavam vales, as tubulações eram elevadas em muros de pedras. Uma coluna de arcos de 10 quilômetros levava o Aqua Cláudia através de vales a caminho de Roma. Os aquedutos eram cobertos, mas claro, se tirasse a cobertura, poderia ver a água como um rio seguindo em direção à cidade. Ao chegar na cidade, cada aqueduto desembocava em 3 tanques de contenção. Vamos dar uma lida aqui. Wikipédia, Engenharia Romana. Aqui em cima. Os aquedutos podiam medir de 10 a 100 km de comprimento e, em geral, desciam de uma elevação de 300 metros acima do nível do mar na fonte até 100 metros quando atingiam um reservatório próximo à cidade. Ou seja, havia um desnível de 200 metros em todo o percurso.
Aqui a gente tem algumas informações sobre as datas. Olha, 312 antes de Cristo, Aquápia, né? Você vê que resumo escolar, e você procura aí também. Tem vários aquedutos aqui para a gente verificar. Aqui algumas informações também, ó, sobre distâncias. Ou, na verdade, eu acredito que esse aqui é o maior deles, eu acho. 141 quilômetros. Quero olhar aqui agora uma apostila comentando aqui um detalhe interessante. Você vai pesquisar esse arquivo aqui, ele vai ser em primeiro lugar aqui. Ele está falando em engenharia, né? Está falando aqui desses aquedutos romanos o tempo todo, desde o princípio, tipo slides, né? Então você lê tudinho lá, eu não vou ler não, eu quero mencionar só essa parte aqui. Os aquedutos romanos eram construções extremamente sofisticadas e foram construídos com tolerâncias extremamente finas do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, tinham um gradiente de só 34 centímetros por quilômetro. Lembra a palavrinha gradiente? Né? É a queda lá. Baixando só 17 metros verticalmente em um comprimento de 50 quilômetros. Tá certo? Em 50 quilômetros ele baixava 17 metros no nível. Então vamos ver uma simulaçãozinha aqui. Eu tenho aqui uma esfera. É o dobro do raio, porque é o tamanho da esfera. Essa aqui é a medida que sai do meio dessa esfera, né? Nenhum raio. Para a altura zero aqui, ó. Essa parte amarela. E aqui a mesma altura, num abaulado, claro, seguindo o abaulado, porque na suposta esfera, o nível ele não é plano, ele é em volta da esfera, certo? Então o que você tem aqui? Tem um objeto aqui de 50 km, porque esse aqui está numa escala de milímetros para quilômetros, 50 km, e nesses 50 km eu tenho uma altura de, vamos pegar de trás aqui, 50 km, 300. Para dizer o seguinte, nós vamos sair aqui de 300 metros de altura, tá certo? Essa daqui ela tem 183, ou seja, estou diminuindo aqui dos 300 metros de altura. Menos 17. 283, ou seja, em 50 km ele sai de 300 metros e cai para 283 de altitude, tá certo? Então vamos colocar aqui 283, olha só, é essa parte rosa aqui, ó, sai dos 300 e chega aqui em 283, por quê? Porque aqui está sendo informado que em 50 km, e é o que eu tenho aqui, 50 km, que é esse objeto aqui que eu criei, com 300 de altura, não é porque, para exemplificar, ele saía de 300 metros lá, né? Esse aqui não é o percurso todo, não teria chegado na cidade, isso aqui é só um trecho de 50 metros, estou tentando dizer que nesses 50 metros, ele sai daquela quina lá e chega nessa quina aqui. Isso quer dizer que em relação ao nível de baixo aqui, ele chega aqui, ó, a uma altura de 475 metros. Quer dizer, ele saiu daqui em 300 metros aqui na quininha, tá? 300 metros. E ele chega aqui na parte de baixo dessa quininha aqui, que é justamente a diferença, né? De 17 metros só. Então o que aconteceu aqui? Ele tem essa altura do nível da esfera, ele teria 475 metros de altura, ou seja, ele elevou o nível numa esfera. O que é impossível, não é? Ele elevou o nível na esfera, ele estaria subindo, rolando água acima, se você tivesse numa esfera. Eu quero que você perceba que eles não consideravam uma esfera. Antes não existia a ideia de uma esfera, eles não usaram isso, não existia também a gravidade, como eles erram dizendo, falaram, eles só contavam com a gravidade. Eu falei assim, não, nem com gravidade eles não contavam. A única coisa que eles contavam era que a água desce. A água escorre para baixo, é só isso. Né? E é claro, com a sua tecnologia eles fizeram esse feito brilhante. Mas veja, a impossibilidade de se estar numa esfera, eu espero que todo mundo tenha entendido porque não se pode estar numa esfera segundo os aquedutos.
Então está aí mais um argumento contra a esfericidade da Terra. É impossível, porque você estaria saindo de 300 metros aqui, numa esfera, e chegando aqui em aproximadamente 475 metros. Porque você descontaria só 17 metros nisso, mas é isso. O grande feito estava nisso. Esse é o fato de ser tão sofisticado. Os aquedutos romanos eram construções extremamente sofisticadas e foram construídas com tolerância extremamente fina do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, tinham um gradiente de só 34 centímetros por quilômetro, baixando só 17 metros verticalmente em um comprimento de 50 quilômetros. Então, é sobre isso que nós estamos falando. 50 quilômetros aqui, está aqui uma exemplificação, uma esfera, você tem aqui no valor, é o dobro do raio, que é a largura e a altura da esfera. Você tem aqui um raio da esfera até aqui em cima, para mostrar para você que esse aqui é a altitude zero. Ele saindo de 300, que é esse objeto aqui, você vê aqui 300, porque a escala está em milímetro para quilômetro. E ele sairia, e aí diminuindo esses 17, eu tenho aqui 283 quilômetros que ainda me restaria. Então ele saiu e chegou aqui, nesse cantinho aqui embaixo, em linha reta. Por que em linha reta? Porque ele não estava usando esfericidade hora nenhuma. Para começar, é como eu te disse, é uma progressão aritmética, tá? É sempre constante, a queda constante. Então ele chegou aqui com uma altura aproximada de 475 metros, que é maior, que seria maior, numa esfera, seria maior do que o ponto de onde ele partiu, que é de 300 metros. Estabelecendo assim uma impossibilidade de nós estarmos numa esfera, porque isso já foi construído num tempo onde não se pensava estar numa esfera, portanto considerava-se um plano, considerando somente o fato de que a água ela busca descer, escorrer, e foi feito esse feito. E funcionou por tanto tempo, e é uma prova de que nós não podemos estar numa esfera. Vamos apenas supor que esse dado aqui tivesse errado, que ele fosse 3,4 metros, tá certo? Supor, não acredito que esteja não, porque 34 centímetros em 50 quilômetros dá isso aqui. Mas vamos só supor. Então nós teríamos o que? 170 metros, não é isso? 3,4 vezes 50, 170 metros. Agora, 170 metros, eu vou tirar então de 170 metros os 300, para saber a diferença. Deu 130 metros. Então eu tenho aqui um novo dado, que você sairia desse canto aqui a 300 metros, chegaria a esse ponto aqui amarelo, que é 130 aqui, e você teria essa altura ainda de 322, ou seja, 22 metros acima do nível que você começou. Ou seja, nem assim é possível numa esfera, porque mais uma vez você está rolando água acima, tá certo? Mesmo partindo de que houvesse um erro, que eu não creio, mas estou levando em conta esse daqui, ó, 3,4, vamos supor que fosse 3,4 metros, se o cara tivesse enganado, ainda assim, tá certo? Eu encontrei esse outro documento aqui, www.trabalhosfeitos.com, ensaios, aquedutos. Eu não tenho como ler o documento, tem que se adquirir, mas pelo que eu entendo, então, o pessoal de hidráulica deve estar bem familiarizado com esses dados. Você pode ver aqui abaixo novamente, ó, tá certo? Então é isso. Você poderia ainda dizer que aqueles são desenhos, que aquilo lá pode estar assim ou assado. Então eu quero fazer o cálculo para você aqui na planilha. Tenho aqui 50 quilômetros. Mudar aqui para você ver que os dados todos mudam. Aqui você tem os dados em centímetros, metros, quilômetros. Em 50 quilômetros você tem a uma altura zero, porque eu poderia ter aqui a altura, mas a altura é zero, é da água, né? Diretamente o nível da água. Você tem 196 metros, tá certo? Você tem 300 metros, menos 17 metros, que dá 283 metros. Então você tem essa curvatura ao nível. Então você sobe 300 metros, você vai descer até 283 metros. E a soma da curvatura mais a altitude em que a água estaria chegando em 50 metros
daria 479 metros. Você vai verificar que para 275 ainda aumenta, ainda aumenta 4 metros. Quer dizer, no desenho lá, na simulação, por conta de precisão, eu estou perdendo aí 4 metros, tá? Porque lá dá 475. Mas para você ver que segundo o cálculo da calculadora, é isso mesmo que está acontecendo. Você está rolando água acima. Vamos ver aqui na calculadora online, sistema métrico, altura dos olhos 0, alvo de distância em quilômetros 50, e você tem 196,19 metros de altura. Aqui no meu dá o 120, porque a minha constante ela é mais completa, então ela não usa 7,85, mas basicamente o que você tem é isso mesmo, é aquilo que está lá, é aquilo que está sendo apresentado. Bom, por esse vídeo é só isso, um abraço.